Você acredita que os psíquicos têm a capacidade de encontrar alguém que nunca conheceram e que não sabe nada sobre o caso? O que acontece quando eles realmente encontram a pessoa desaparecida viva? É uma coincidência, ou um palpite de sorte, ou foi uma visão psíquica real? Esses 3 casos podem fazer você questionar o que acredita. No primeiro caso, uma mãe de 3 filhos atingiu um impasse sem mais opções. Deborah Keys morava em Harding, Nova Jersey. Após o colapso de seu casamento, seu marido levou seus 3 filhos e fugiu, deixando Debbie sozinha. O detetive Lou Masterbone, do departamento do xerife de Morris, foi encarregado da investigação. No entanto, ele não encontrou muitas pistas e o caso rapidamente chegou a um beco sem saída. 13 meses após o sequestro parental, Debbie ouviu um programa de rádio falando sobre uma médium chamada Nancy Weber. Desesperada para encontrar seus filhos, Debbie pediu ao detetive Masterbone para acompanhá-la ao encontro da médium. Debbie e o detetive Masterbone foram à casa de Weber. Cético, o detetive Masterbone estava a ponto de tornar-se crente. Weber é uma ex-enfermeira que trabalhou na unidade psiquiátrica aguda no South Bronx. Ela gerenciava a unidade toda. Como uma jovem enfermeira, antes de trabalhar na unidade psiquiátrica, ela tinha pacientes que os médicos diagnosticavam com uma doença, mas ela os questionava e pedia para fazer outros exames para um diagnóstico diferente. Então, quando ela se mostrava correta, os médicos perguntavam a ela como você sabia. Weber responderia, não percebe? Durante sua infância, Weber não sabia que era dotada de habilidades psíquicas. Ela não sabia que era diferente. Ela acreditava que todos possuíam a mesma habilidade. Ela se lembra de sua habilidade pela primeira vez aos 2 anos e meio. Um amigo de sua mãe estava visitando quando Weber viu uma coisinha em sua barriga que uma voz em sua cabeça disse a ela: bebê. Ela repetiu em voz alta para sua mãe e sua amiga o que a voz disse a ela. A amiga disse: como ela sabe? Nem contei ao meu marido. A mãe de Weber a mandou sair do quarto rapidamente. Ao crescer, Weber continuou a dizer coisas que deixavam algumas pessoas desconfortáveis. Ela também afirma que já viu muitas pessoas mortas. Ela nunca se sentiu confortável com o termo psíquica e foi desencorajada pela imagem estereotipada do mundo psíquico. Então ela seguiu a carreira segura de enfermagem. Acontece que o campo da enfermagem lhe deu a confiança para se tornar uma psíquica. Então, quando Debbie e o Dr. Máximo apareceram em sua casa, ela estava pronta para ajudar. Debbie trouxe alguns dos sapatos, roupas e fotos das crianças e os deu para Weber. Weber então começou a dar informações específicas sobre o paradeiro das crianças. A princípio, Weber disse a ela que uma de suas filhas havia sido atacada por um cachorro. A boa notícia era que ela estava bem, mas tinha uma cicatriz no rosto. Durante a sessão, Weber disse que viu as crianças em Ulysses, Texas. O detetive Masterbone quase caiu da cadeira. Agora ele era um crente. Na investigação, a polícia rastreou os registros escolares das crianças até a última matrícula, numa escola em Ulysses. Mesmo matriculados, foram retirados da escola e se mudaram, sendo esses os últimos registros escolares localizados. Depois disso, o detetive não tinha ideia de para onde eles foram, mas Nancy Weber teve uma visão. Ela disse que eles se mudaram para a Califórnia e que estavam em uma cidade que começava com a letra R. Detetive Masterbone informou a Weber que na Califórnia há muitos lugares iniciados com a letra R. Após tentar obter o nome de Weber, ela só conseguiu dar-lhe uma rua. Rua Leste. Depois de cerca de 4 horas, Debbie e o detetive Masterbone estavam prestes a sair quando o cachorro de Weber, Ramona, entrou na sala. O detetive Masterbone perguntou novamente o nome da cidade. Neste ponto, Weber estava frustrado com ele. Olhando para seu cachorro, pensou que queria algo e chamou por Ramona. Então, chegou a Weber. As crianças eram de Ramona, Califórnia. Ramona fica a cerca de 35,4 quilômetros a nordeste de San Diego, Califórnia. No dia seguinte, o detetive Masterbone ligou para o departamento de xerife de San Diego.
Porém, inicialmente, o departamento de xerife não agiu. Debbie ligou, seguida pelo detetive Masterbone. O departamento de xerife finalmente decidiu seguir a pista. Eles rastrearam o Sr. Keyes até uma casa em Ramona, 1225 East Street. Infelizmente, o Sr. Keyes não estava lá. Ele e as crianças haviam se mudado recentemente. Conversando com vizinhos, detetives obtiveram um endereço em Honolulu, Havaí. Sem informações, o detetive Masterbone foi a um juiz e solicitou um mandado de extradição do Sr. Keyes do Havaí. Conhecendo o caso, o juiz perguntou ao detetive Masterbone se ele tinha certeza de que o Sr. Keyes estava no Havaí, pois a informação veio de um psíquico. O detetive Masterbone estava certo. Ele possuía o endereço para efetuar a prisão. O juiz emitiu o mandado de extradição que o detetive Masterbone enviou via fax à polícia de Honolulu. O Sr. Keyes foi preso e extraditado para New Jersey. As crianças foram devolvidas para Debbie, e a filha tinha de fato sido atacada por um cachorro, e ela tinha uma cicatriz no rosto. Não se encontrou informações sobre Sr. Keyes após a extradição. Embora este caso tenha tido um final feliz, Nancy Weber ajudou em outros casos que não terminaram tão bem. Um dos casos mais famosos em que ela trabalhou foi o de Elizabeth Betty Cornish, uma enfermeira de 42 anos e mãe de 5 filhos que morava em Belvedere, Nova Jersey. Em 8 de agosto de 1987, ela foi morta a marteladas. Sangue estava espalhado por toda a sala. Foi atingida 21 vezes com a garra do martelo. A polícia inicialmente suspeitou que era o namorado de Cornish, identificado apenas como Paul, porque ele foi quem a descobriu. Além disso, não havia sinais de entrada forçada, mas havia sinais de arrombamento. Uma janela havia sido forçada a abrir. Mas a polícia pensou que a janela foi forçada para parecer que houve um arrombamento. Eles também suspeitaram de Paul por causa da brutalidade do crime. Foi claramente um caso de excesso, então eles pensaram que era pessoal. No entanto, sem evidências vinculando Paul ao assassinato, a polícia não o prendeu. Os vizinhos concordaram em fazer um exame de polígrafo para ajudar. Todos passaram. Com o caso em ponto morto, a família de Cornish recorreu a Weber para a ajuda. Weber disse-lhes que sabia que a polícia suspeitava do namorado. Mas ele não era o assassino. A polícia levou Weber para a cena do crime, e ela teve uma visão de que o assassino morava no apartamento acima. Ela até nomeou o suspeito John, e disse que suas iniciais eram J.R. Um homem chamado John Reeves morava no andar acima de Cornish. Ele era um trabalhador agrícola que morava com sua namorada e 2 filhos. Mas Reeves passou em um exame de polígrafo e ele tinha um álibi para a hora em que Cornish foi assassinado. No entanto, Weber estava convencida de que era Reeves, e ela podia explicar por que Reeves tinha um álibi. A polícia equivocou-se quanto à hora do homicídio. Weber estava correta, afinal. Ela até os levou até a arma do crime que estava em um lago na fazenda onde Reeves trabalhava. John Reeves foi preso pelo assassinato de Betty Cornish em 26 de agosto de 1987. Após um julgamento de 5 semanas, Reeves foi considerado culpado de 11 acusações, incluindo o homicídio em 1º grau, e recebeu 110 anos de prisão. Tudo graças a um psíquico. 2. Cat Gerard. Na quarta-feira, 27 de abril de 2022, Jessica Larson e seu filho adulto, Austin, estavam visitando seus pais em Scandia, Michigan. Austin estava trabalhando em sua caminhonete no celeiro de seus avós, mas depois ele desapareceu. Jessica tentou telefonar para ele, mas estava desligado. Jessica começou a se nervosar. Ela teve um flashback de 2018, quando seu irmão desapareceu. Ela não revelou se seu irmão foi encontrado. Ela disse aos repórteres que era quase como um déjà vu. Isso trouxe de volta a adrenalina. Aquela noite seria fria, e Jessica estava preocupada que seu filho sucumbisse aos elementos. Quase 24 horas depois de seu desaparecimento,
Equipes de resgate com cães, buscadores e outros recursos de aplicação da lei estavam procurando por Austin. No entanto, eles não encontraram nada. Desesperada, Jessica publicou no Facebook sobre seu filho sumido. Depois de ver a postagem no Facebook, Cat Gerard, uma residente de Kapadai Sawyer, Michigan, enviou uma mensagem para Jessica. Gerard conheceu Jessica no ensino médio. Gerard pediu o endereço dos pais de Jessica na mensagem, e Jessica deu a ela. Gerard então disse para si mesmo: "Eu preciso de um mapa." Gerard se proclama um médium psíquico nato, e ela disse que usou suas habilidades psíquicas para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas no passado. "Sou membro de grupos psíquicos e já auxiliei na localização de pessoas desaparecidas", como Gerard relatou à imprensa. Com seu telefone, Gerard abriu seu mapa e deixou seus guias espirituais se concentrarem em uma área na floresta. Ela desenhou um círculo azul ao redor da área arborizada e enviou para Jessica, dizendo a ela que Austin seria encontrado na área circundada. As equipes de resgate buscavam em outra parte da floresta. No dia seguinte ao seu desaparecimento, horas depois do início das buscas, os socorristas encontraram Austin exatamente no local que Gerard havia circulado no mapa. Jessica é grata por Gerard ter ajudado na investigação. "Minha família e eu agradecemos imensamente pelo seu presente. É um presente de Deus. Isso é um milagre", disse Jessica para Gerard. Austin foi hospitalizado em condição estável e permaneceu em observação no fim de semana. "Estou apenas feliz que a Jessica ouviu o que eu tinha a dizer. E estou feliz que o Austin está no hospital e melhorando", Gerard disse à TV 6 News Condado de Market. 2. Linnea Safransky. Na noite de 21 de maio de 2018, Marlene Martin, de 84 anos, foi jogar bingo no Elks Lodge No. 41 em Lockport, Nova York, com seu marido Ronnie e filho Kenneth. Lockport fica a aproximadamente 26,8 quilômetros das Cataratas do Niágara, em Nova York. Marlene, com demência, estava cansada e confusa naquele dia. Naquela noite no bingo, ela foi ao banheiro, mas não voltou. Seu marido e filho perceberam que ela saiu acidentalmente da loja. Relataram seu desaparecimento imediatamente. Em algumas horas, um time de busca foi enviado para encontrá-la. Às 11 da noite daquele dia, uma vidente chamada Juanita Safransky se juntou à busca pela mãe idosa. Safransky auxiliou em mais de uma dúzia de casos de desaparecimentos nos últimos 30 anos. Às vezes eles encontram a pessoa viva por sorte dela. Às vezes ela não é tão sortuda. Aos 12 anos, Safransky conheceu um psíquico de Nova York que visitou Lockport para uma sessão espírita na mansão Van Horn, com outros psíquicos. Eles tentaram fazer contato com os espíritos dos mortos e a propriedade de quase 200 anos que se acreditava ser assombrada. O psíquico de Nova York percebeu as habilidades psíquicas de Safransky e a incluiu na sessão espírita. Safransky era o mais jovem lá. Safransky aprimorou suas habilidades e nos anos 80 iniciou trabalho voluntário como investigadora psíquica. Safransky participou de várias buscas no Nordeste dos Estados Unidos da América. Em algum momento, ela começou a trabalhar com outro psíquico chamado Arthur Kisher. Eles começaram um negócio chamado Investigadores Psíquicos de Lockport. Safransky diz que nascemos com percepção extrasensorial, mas precisamos treinar a mediunidade para sermos totalmente psíquicos. Arthur Kisher concorda. Ele disse: "Todo mundo nasce com algum dom em algum nível. É como um músculo enquanto você escolhe desenvolvê-lo. Alguns de nós realmente continuam envolvendo isso e empurrando e indo cada vez mais fundo." A filha de Marlene, Tammy, fornece a Safransky uma foto de sua mãe. Safransky, segurando a foto, afirmou que Marlene lesionou o olho. Ela também disse ter problemas prévios com coração e perna. Ela também sentiu que Marlene estava perto da Elk Lodge, da importante viva. Safransky sentiu que Marlene era atraída para a água. Então Tammy e Safransky passaram a noite caminhando ao longo do canal Erie,
na esperança de encontrar Marlene Martin antes que ela se aventurasse na água. Infelizmente, na busca noturna, os cães farejadores da polícia perderam o rastro de Marlene. Drones com visão infravermelha não identificaram calor corporal. Mas logo após o amanhecer, Safransky foi atraído para uma área arborizada ao norte da North Canal Road. Em pouco tempo na floresta, por volta das 9h30, Safransky encontrou Marlene em uma depressão na grama alta. Ela estava a 1/4 de milha do alojamento, atrás de uma casa na North Canal Road. Após sumir por cerca de 12 horas, Marlene estava bem, exceto por lesões no olho e na perna. Ela até tirou uma selfie com Safransky. A família Martin detesta imaginar o que teria ocorrido com Marlene sem o voluntariado de Safransky. Sem ela, provavelmente nunca teria achado minha mãe, relatou Tammy aos jornalistas. Ela não me conhecia nem a minha família. Ela apenas fez isso por bondade, acrescentou Tammy. Safransky disse que localizar Martin era apenas mais um dia no campo. A única coisa notável sobre a busca é o curto tempo que me levou para encontrar Martin. É isso que eu faço. Isso é 24/7 para mim. Vem assim tão rápido. Tammy se considerava uma cética. No entanto, depois que a vida de sua mãe foi salva, ela agora é uma crente. Tammy disse: "Essa senhora é incrível. Não consigo agradecer o suficiente." Em 2015, Safransky ajudou em uma busca que a tornou conhecida localmente. Em 30 de dezembro de 2014, Paul Ford Sr., de 42 anos, desapareceu. As habilidades de Safransky indicaram que Ford estava próximo ao restaurante Anderson em Lockport. Ela também previu que ele seria encontrado ao lado de uma poça ou uma árvore e perto de um corpo d'água muito pequeno. No dia 20 de janeiro, por volta do meio-dia, 2 pessoas encontraram o corpo de Ford em um barranco atrás do restaurante Anderson. O escritório do xerife do condado de Niagara não suspeitava de jogo sujo na morte. Depois disso, Safransky silenciou muitos críticos e céticos com sua precisão, que permitiu que ela ajudasse em casos de pessoas desaparecidas que terminaram bem para todos. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que tenha gostado. Se gostou, inscreva-se para novos vídeos semanais sobre o paranormal. Descobriu nosso canal agora? Confira também o Criminally Listed, com mais de 325 vídeos de crimes reais e estranhos, em youtube.com, Criminally Listed. Temos também o podcast Criminally Listed Presence into the Killing, sobre casos não resolvidos que foram resolvidos, disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais encontrar bons podcasts. Obrigado novamente pela audiência. Obrigado.